Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael, aluno de Engenharia de Produção da Unicarioca. Vou apresentar um trabalho agora sobre introdução à programação e vou introduzir esse vídeo falando sobre as variáveis. O que são variáveis? As variáveis são espaços na memória RAM que o nosso programa, o programa que a gente está compilando, ele pede para a memória RAM guardar. Ah, como assim um espaço? Bom, no programa você tem que guardar alguns dados, e esses dados são guardáveis nas variáveis, dentro da memória RAM. Bom, sobre algumas características dessa variável. Quando um programa está trabalhando com a variável, esse programa tem total controle sobre essa variável. Ah, o que significa? Ele pode modificar a variável, ele pode jogar a variável para um lado, para o outro, ele faz o que quiser com a variável. Quando eu vou usar uma variável, eu tenho que declarar essa variável. E como eu declaro essa variável? Nós temos que dar o tipo de variável e o nome da variável. Os tipos de variáveis são comumente usados quatro: char, int, o float e o dub. Então, eu vou falar só dos mais simples, o que a gente geralmente usa. O char é char, C-H-A-R, de caractere. Esse char de caractere significa o quê? Que você está declarando um caractere, certo? Pode ser um sinal, um símbolo, letras ou até mesmo números, só que ele não tem final de contabilidade. E você pode declarar essa char como string. O que é string? É uma cadeia de caracteres. São vários caracteres. Por exemplo, se você quer coletar o nome de alguma pessoa, você tem uma string de, por exemplo, até 50 espaços. No caso, para a pessoa poder digitar o nome dela tudo. Claro que você tem que declarar isso no seu programa, né? Quando você vai usar um, um, uma variável como uma string, você tem que declarar isso no cabeçalho do seu programa. Eu tenho o tipo int, que é o tipo inteiro. Bom, esse tipo inteiro, eu trabalho quando eu quero contabilizar sem ser com números quebrados, certo? Por exemplo, número de filhos, número de pessoas que fazem uma determinada coisa, idade, etc. Então, a int é mais números inteiros, é só para números inteiros. Tem o tipo float. Float é tipo ponto flutuante. O que significa isso? Toda vez que eu vou trabalhar com número quebrado, com valores, com dinheiro, com a porcentagem, eu trabalho com float. O float ele deixa você usar números com vírgulas, o que seriam vírgulas para a gente, no caso para o programa, é um ponto flutuante. Beleza, uma coisa importante sobre as variáveis são os pontos-chave da variável. Uma coisa muito importante é o nome da variável. Ah, como assim o nome da variável? Você não pode declarar uma variável que tenha o nome que o programa já use para algum tipo de comando. Por exemplo, você não pode usar do para variável, você não pode usar while para variável, não pode usar for para variável. Então a gente tem essas coisas. Boa noite, professora Gisele. Vim aqui fazer o trabalho de estrutura sequencial da matéria de introdução à programação. Primeira estrutura sequencial consiste no seguinte: entrada dos dados, processamento de dados e a saída dos dados. Com isso a gente usa as strings de comando. Tem algumas strings de comandos aqui que eu escrevi para a gente ter uma noção melhor. String de controle, %C,
que é mais utilizado para caractere, %D, para números inteiros, %E, números ou notação científica, %F, float, que é para pontuação fluente, %8, %O, que é octal, %X, hexadecimal, %S, estrutura de cadeia de caracteres. E tem também %double F, F', que significa dobro. Aí aqui eu separei um exemplo. No caso, eu quero imprimir um nome, eu vou utilizar pela %C, que eu vou utilizar um nome que significa um caractere, e eu vou usar a string de controle print, e vai ficar aqui desse modo aqui. Charname, que eu escrevi aqui, charname, print, F, parênteses, aspas, digite seu nome, fecha, 2 pontos, fecha aspas, ponto e vírgula, scan F, aspas, %C, fecha aspas, com o nome, que eu chamei nome de variável inteira. E também ressaltar que cada string tem o seu peso. Aqui eu tenho um exemplo. Inteira pesa cerca de 2 bytes. A float vai estar pesando cerca de 4 bytes. E a char vai estar pesando cerca de 1 byte. Bom, basicamente é isso. Tá aqui os vídeos das strings de controle. Qualquer dúvida, estamos aí. Agora vamos falar sobre estruturas condicionais. O que é uma estrutura condicional? É uma estrutura que te fornece uma condição para poder atuar. A gente tem as mais famosas, que é a switch, a case e a if-else. No caso, são as mais famosas. A mais usada, por mim, eu estou falando agora de um gosto pessoal, é if-else. A gente pode trabalhar várias coisas, diversas coisas com if-else. E como a gente faz isso? Você vai declarar esse if. Esse if vai te dar uma condição primordial para você seguir com o seu programa. Se. If significa se. If, você dá a condição. Se ele passar na condição, se ele passar no teste, então o que acontece? Ele segue uma instrução que você vai dar logo após de ter declarado a sua condição. E depois você coloca o senão, que é o else. Esse else ele faz o quê? Ele te dá uma instrução caso não passe no primeiro teste, que é o if. Por exemplo, eu posso declarar if alguma variável for maior ou igual do que 10. Aí eu dou uma instrução, escrever variável é maior do que 10, certo? Mas e aí? E se não for maior do que 10, o programa não vai fazer nada? Não, a gente faz o quê? Else, que é o senão, se a variável não for maior ou igual a 10, aí eu coloco a instrução. Qual a instrução que eu dou? Indifere. Por exemplo, escrever, no caso printf, variável não é maior ou igual a 10. Fecha o programa, termina. Bom, o switch, que é mais conhecido como case, a gente chama mais como case, ele serve para quando você tem uma cascata de casos, certo? E você quer declarar todos esses tipos de casos. Por exemplo, eu tenho uma série de casos que podem acontecer no meu programa. Em vez de declarar com if, eu posso declarar com o case. Como eu faço isso? Eu abro, no caso, switch, e depois eu vou declarando cada um dos tipos de caso. Vou declarando case 1, case A,
acontece isso, isso e isso, aí eu coloco uma instrução para ele executar algum tipo de coisa, certo? E depois eu termino com o default, que é pro caso não aconteça nenhum desses casos, ele tem uma sequência, ele tem uma coordenada a seguir. Então esses são os mais importantes das estruturas condicionais. Batalha. Agora eu vou gravar sobre estrutura de repetição com for. É que é bem simples. No caso, esse comando de repetição serve para a gente evitar um desgaste desnecessário e economizar trabalho. No caso, assim, se eu tivesse que fazer um programa que imprimisse 1000 números, em vez de eu escrever os 1000 números, eu utilizaria essa string de controle e for para poupar trabalho. Aí eu tenho aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo vai ser com eu escolhendo o número de 1 a 10. Aí o formato dessa seguinte forma: hashtag include stud.h man, usa string de controle int com o nome da minha variável num, e eu vou usar o for aqui, e isso que traduzindo isso que eu vou começar no primeiro e escrever até o 10 e eu vou aumentando de 1 em 1. Aqui o segundo exemplo é de 1 até 1000. Usa mesmo o comando, o número 1 para imprimir o primeiro, número para imprimir o segundo, vou somando de 1 a 1, em ordem crescente. Agora eu escolhi esse exemplo aqui para mim só selecionar os números pares, começando do 2 e indo até o número 20. E eu vou botar aqui número mais 2 e vou apertar o print e digitar isso aqui. E aqui vai ser a saída, tende a ficar dessa forma: 2, 4, 6, 8, 10 até o 20. É só isso. Meu nome é Pedro Rhodes Júnior. Introdução à programação, terça-feira, de 6h45 às 8, matrícula 2015 101 801.